Salve espectadores do canal! Talvez você já tenha visto pelas livrarias o livro O Irmão Alemão, de Chico Buarque. Mas você sabia que o Chico de fato teve um irmão alemão? O vídeo de hoje é uma entrevista com o historiador responsável pela pesquisa que resultou nesse livro, João Klug. Diante dessa informação, você que não leu o livro deve estar se perguntando: quem era esse irmão alemão? Como ele descobriu isso? E aí que entra o papel da investigação histórica. O vídeo de hoje é uma entrevista com João Klug, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, que acabou, por acaso, sendo responsável pela pesquisa que resultou na descoberta desse filho de Sérgio Buarque de Holanda, pai de Chico Buarque. Esse filho nasceu na Alemanha anos antes do casamento de Sérgio Buarque de Holanda com a mãe de Chico Buarque. Nessa entrevista, o professor Klug conta com detalhes todo o processo que levou até a descoberta desse irmão alemão, e a entrevista tá bem bacana. Mas antes eu tenho uns recados importantes aqui. O primeiro é que, como sempre, nós pedimos que você se inscreva aqui no canal. A ideia é não parar o trabalho que nós fazemos aqui, mas nós precisamos da sua inscrição para que o canal continue crescendo. E aproveita e clica naquele sininho para ser notificado quando sair vídeo novo. E para quem é novo por aqui, caso você goste do nosso trabalho, nós temos uma página no Apoia-se. O link para acessar ela está aqui na descrição desse vídeo. E nós temos também a Obrigastore, a loja de leitura obrigatória, que oferece camisetas e canecas para o pessoal das ciências humanas. O link dela também está aqui embaixo, é só descer ali e dar uma olhada. Mas deixa eu perguntar aqui para vocês: quem é Chico Buarque? Acho que não existe um único brasileiro que não viva isolado no mato, que nunca tenha ouvido falar dele. Mas quem é Chico Buarque e qual a sua importância para a música? Olá Iclis, tudo bem? E aí galera do Leitura Obriga História. Bom, meu nome é Fábio Monteiro e essa é a professora Lívia Sierra e nós somos do Vestibular em Cena. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Iclis, para poder bater um papo a respeito de Sérgio e Chico Buarque. E já que nós temos que falar desses dois grandes cabeças da cultura brasileira, que tal, em vez de falar da pessoa deles, bater um papo a respeito de suas obras? Por isso trouxemos, para ilustrar, fica a dica para você, um dos grandes musicais feitos por Chico Buarque. Ópera do Malandro é de 1978 e traz a figura da periferia carioca, que é a figura do malandro tão debatida na obra toda do Chico Buarque, com parcerias clássicas, tem Nara Leão, tem Elba Ramalho, Alcione, Marieta Severo, com canções como Genio Zeppelin, O Meu Amor, a canção Malandro, tudo isso que até hoje é extremamente debatido, se tornaram peças raras. Pois é, e além disso daí nós temos uma vasta videografia do Chico Buarque e parte dela é disponível aqui no YouTube. Uma dica valiosa para vocês é a obra de 2005, que é composta de 12 DVDs, feita por Roberto Oliveira. Nessa obra você vai ter entrevistas do Chico Buarque, dos seus familiares, de artistas que participaram com ele, dos grandes duetos que ele fez ao longo da carreira. E o que é mais interessante é que você vai ter registros de arquivo de televisão, não somente brasileira, mas também de escala internacional. E o recorte do DVD, ou melhor dizendo, do box do DVD, envolve os bastidores, envolve o tema romance, envolve o tema cinema, o tema futebol, enfim. É uma obra bastante rica que vale a pena conhecer. Tá legal? Além do Ópera do Malandro, também vale a pena a Gota d'Água e Calabar. Todos históricos ou mitológicos, que mostra a capacidade intelectual do Chico. Beleza, agora com vocês, Iclis. Aqui embaixo na descrição tem o link para vocês conhecerem o canal Vestibular em Cena. Tem muito conteúdo legal por lá, especialmente para o pessoal que está estudando para o Enem e vestibular, mas é bacana para todo mundo que gosta de história. Vamos à entrevista. Então a minha formação inicial não tem a ver com história, eu venho de uma área mais técnica, eu sou formado em medicina veterinária, trabalhei alguns anos nessa área e inclusive fiz uma especialização numa área não convencional, que é a ginecologia e obstetrícia de ruminantes, então longe da história, trabalhei algum tempo nessa função. E posteriormente vim a fazer história por diletantismo e acabei me apaixonando pela história e resolvi ingressar no mestrado. E no final do mestrado, então,
eu comecei a dar aulas no curso de História na FURB e aí foi o start para a questão da docência, pela qual literalmente me apaixonei. E em 92 eu fiz concurso aqui, final de 91 concurso aqui na UFSC. E então comecei a docência na UFSC em 92 e em 94 eu saí para o doutorado. Então eu fiz doutorado em História Social na USP e foi um doutorado sanduíche. E aí então foi a primeira vez que eu fui à Alemanha em função da pesquisa, e eu estudei então a rede de escolas alemãs no sul do Brasil e a relação das escolas alemãs com a modernização do Estado. Então isso me levou a Berlim pela primeira vez, onde eu fiz então a minha pesquisa, e a partir dali a gente vem então mantendo assim um contato muito próximo com a universidade, com pessoas que desde essa época se tornaram conhecidas, né? Pois é, eu estava em Berlim em final de 2012 e 2013. Então, em final de abril de 2013, o Sidney Chalub, que também estava em Berlim, e a gente seguidamente se encontrava, e o Sidney me falou que havia recebido aí uma incumbência do Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, e o Luiz Schwartz estava pedindo ao Chalub que desse uma mão para ver se localizava alguma informação arquivística sobre um irmão do Chico Buarque, que viveu em Berlim. E, pois é, então o Sidney recebeu esse pedido da Companhia das Letras, e o Sidney me procurou e disse o seguinte: olha, eu não faz parte do meu projeto, eu não entendo o sistema da arquivística alemã, então não entendo alemão. Então, você teria interesse, eu poderia dar uma olhada nisso? E no primeiro momento eu também disse a mesmíssima coisa, isso não tem nada a ver com o meu tema, né? E eu ainda brinquei com o Sidney dizendo o seguinte: olha, mas em consideração ao pai do Chico, Sérgio Buarque, quem eu admiro, eu vou dar uma olhada, porque eu gostaria de saber alguma coisa da trajetória do Sérgio Buarque em Berlim, nesses 2 anos que ele viveu em Berlim. Então eu vou fazer uma tentativa, né? Então, como que eu entrei nesse processo foi dessa forma, assim, muito casual, sem um planejamento específico, né? Analisando um pouco a trajetória do Sérgio Buarque, pode ser que eu encontre algo a respeito desse filho que ele teve em Berlim nesse tempo. E assim começou. Eu assim, comecei a acompanhar um pouco esse processo a partir de alguns textos escritos pelo próprio Sérgio Buarque, algumas informações que eu encontrei no Instituto Ibero-Americano, em Berlim. E o Sérgio Buarque, na realidade, foi enviado pelo Assis Chateaubriand, os Diários Associados do Assis Chateaubriand, para fazer uma cobertura do que se passava na Europa naquele período final dos anos 20, né, período conturbado, crise econômica. E o projeto do Sérgio era Berlim, Varsóvia e Moscou. E, na realidade, as razões eu não descobri, mas o Sérgio esteve especificamente só em Berlim e não seguiu adiante. E em Berlim, então, o Sérgio teve uma penetração muito grande no meio intelectual. E nesse período, então, ele teve uma relação com uma atriz de teatro que resultou, então, nessa criança, que o Sérgio não chegou a conhecer, porque nasceu em 30 e o Sérgio já tinha vindo para o Brasil. Então, eu consegui acompanhar via documentos um esforço muito grande do Sérgio em tentar repatriar essa criança para o Brasil. Então, isso se percebia um esforço muito grande, ele enviando cartas para o órgão equivalente aí a algo como o Juizado da Infância e Adolescência e troca de correspondências. Nessa altura, o nacionalsocialismo já havia assumido o poder na Alemanha. E aí começaram a exigir do Sérgio um atestado de arianismo.
E claro, Sérgio argumentando que isso seria impossível. Bom, essa troca de correspondências, ela data até 1936. A partir dali, um silêncio total. E ali não se tem mais nenhum documento. Então, esse esforço terminou ali, de acordo com a documentação. Pois é, aí entra um aspecto que eu diria assim, um tanto quanto inusitado, não formal, é o ponto fora da curva para um historiador, porque o historiador vai fazer pesquisa onde? Bibliotecas, arquivos. E claro que eu fiz isso, mas se evidenciava que seria muito improvável, infrutífero. E nesse período eu ia seguidamente numa vinheria de um espanhol na periferia de Berlim Oriental. E o objetivo de a gente frequentar esse local era que, além de um bom vinho tinto espanhol, ali era um espaço onde se reunia uma velha guarda da antiga Alemanha Oriental, isso é, alguns jornalistas, alguns intelectuais, e o pessoal que se reunia no final da tarde para degustar um vinho e jogar a conversa fora. Praticamente todos acima de 70 anos. Então, eu fui introduzido nesse ambiente por um amigo meu, já de longa data, um museólogo, o Dieter Lange, e ali a gente fez amizade com alguns desses indivíduos que frequentavam, e aí me deu um estalo no sentido de, especialmente, 2 jornalistas que sempre frequentavam aquele ambiente. 2 jornalistas da antiga DDR acima de 70 anos. E aí eu associei, poxa, mas se esse pessoal foi jornalista na DDR, talvez eles tenham conhecimento de quem foi essa figura, que é o irmão do Chico Buarque, chamado Sérgio Günther. Você já tinha informação que ele se chamava Sérgio Günther? Já tinha informação, exatamente. Ele, como criança, recebeu o nome de Horst. Então, Horst é um nome tipicamente alemão. E depois de em torno de 18 anos, quando ele soube que o pai biológico chamava-se Sérgio, ele tomou a iniciativa de alterar o seu próprio nome. E, sabendo do nome e sabendo também que esse irmão do Chico, o Sérgio, foi alguém que ocupou um espaço privilegiado na televisão da Alemanha Oriental, então eu associei que pode ser que esse pessoal teve algum contato. E numa sexta-feira à tarde, foi meramente casual, a pergunta é: alguém de vocês já ouviu falar de um tal de Sérgio Günther? Daí um desses jornalistas que estava ali fez uma expressão assim de: mas como? O cara foi meu amigo. Nós trabalhamos junto, eu fui cinegrafista, trabalhei com ele nos programas de TV, e bom, isso significou para mim, abriu-se a caixa de ferramentas. Aí vem o acaso na história, né? De você fazer uma pergunta naquele ambiente, você está na hora certa, fazer a pergunta certa para a pessoa certa. E isso abriu, então, a possibilidade, e aí sim, aí as informações vieram à tona, né? Foi esse, eu diria assim, o método não convencional de fazer pesquisa. A primeira coisa foi levantar dados a respeito de quem foi Sérgio Günther, né? E então eu consegui levantar uma série de informações, como por exemplo o fato de, quando criança, ter sido adotado por um casal que trabalhava numa tecelagem, o pai era porteiro dessa tecelagem, então essa criança cresceu ali no pós-guerra e automaticamente então viveu na Alemanha Oriental. Foi importante para mim perceber que, ainda jovem, em torno de 15, 16 anos, ele entrou para o exército da Alemanha Oriental. Mas uma curiosidade, ele não entrou no exército na função de soldado para pegar em armas, ele entrou no coral do exército, em função da sua voz. Isso me chamou muita atenção porque, numa mesma época em que o Chico está despontando aqui no Brasil, o irmão dele já havia despontado na Alemanha, em função da sua qualidade artística. Foi importante também perceber que ele fez uma carreira muito importante
como cantor e como apresentador de TV. E, em resumo, reunindo esses dados, eu fiz contato com o Sidney Chalub de novo. Olha, isso havia passado mais ou menos umas 2 semanas do nosso primeiro contato. E aí eu mandei um e-mail para o Sidney dizendo, olha, o fulano existiu e com essas características, né, nomeei lá em torno de 7, 8 tópicos. O Sidney imediatamente fez contato com a Companhia das Letras e imediatamente a Companhia das Letras fez contato comigo e com o Chico. E imediatamente o Chico fez contato comigo, dizendo, olha, eu estou interessadíssimo nessa questão e quero ir a Berlim e acompanhar isso de perto. E aí nós começamos então um rastreamento, né, a respeito de quem foi o irmão, um rastreamento também do pai do Sérgio, por onde o Sérgio andou, que ambientes frequentou, que cafés que ele frequentava, porque era muito comum alguns cafés literários, então um grupo de intelectuais que frequentava o café X não frequentava o Y, havia uma certa rivalidade, então isso foi possível detectar e fazer um rastreamento. Isso também, esse rastreamento permitiu localizar ainda familiares do irmão do Chico, como por exemplo, a viúva, a sobrinha do Chico, a sobrinha neta, juntamente com o meu amigo, o museólogo Dieter Lange, a gente promoveu então o encontro do Chico com os seus familiares, né? E para mim foi assim um momento, talvez um dos momentos mais inusitados na trajetória como historiador, você fazer ser o elo de ligação entre 2 histórias, né, de 2 famílias. E isso foi um momento assim para mim inesquecível, né, de repente estar lá o Chico e os seus familiares e me coube intermediar isso e durante uma tarde traduzir. Você sabe que traduzir emoções não é uma coisa, não se traduz emoções, não é uma coisa tão simples, né? E essa uma tarde não foi suficiente, aí foi feita uma segunda, e isso então deu uma aproximação entre o Chico e os seus familiares, eu diria assim, o seu lado alemão da família, né? Então, o livro é ficção, ok, mas é uma ficção que está profundamente baseado em uma história verídica. Eu, lendo o livro e vendo o nome de alguns personagens locais, eu diria assim, o Chico altera nomes, mas eu consigo visualizar exatamente aquelas semanas em que a gente transitou nesses espaços. Portanto, o que há de factual, eu diria assim, nenhum fato é mencionado em si, mas o que o Chico menciona, todos eles têm uma base bem concreta, de tal maneira que é uma ficção, mas não há uma invenção. É uma ficção totalmente baseada em espaços concretos, pessoas concretas. Eu digo isso a partir de dentro, vivenciando aquele momento. Então eu consigo localizar isso. O leitor comum não vai ter ideia de quem é o personagem mencionado, os determinados locais, né? Mas são muito concretos, né? Em relação à repercussão do livro, me chamou muito a atenção o fato de eu procurar o livro, agora há 2 meses atrás, quando eu estive na Alemanha, quis comprar o livro para dar de presente para um amigo. E fui na livraria Dussmann, que é assim a grande livraria de Berlim, e dei uma olhada e não encontrei. Eu perguntei para o atendente sobre o livro e o cara me disse, olha, eu não sei se a gente tem um exemplar, eu vou ver, eu acho que foi vendido tudo. Bom, numa livraria como Dussmann ter vendido todo o estoque, para mim isso já é um sintoma da repercussão do livro. O sujeito buscou no seu estoque e tinha um exemplar. Então eu ainda pude comprar um exemplar para presentear meu amigo. Então isso, para mim, dá um panorama de que o livro está vendendo, né? Então tem tido uma aceitação, né? Desdobramentos futuros. Eu estou entendendo assim que esse livro poderá desembocar num ótimo
filme, num doc-filme, em função da quantidade de material que existe guardado no Museu da Televisão Estatal Alemã, DDR, com as aparições do irmão dele, o irmão como cantor, como apresentador de TV. Então tem muitas horas e a gente localizou isso, mais ou menos selecionou esse material. Então é uma riqueza documental muito grande. E que tratamento vai ser dado a isso, eu ainda não sei, mas eu diria que a possibilidade de desembocar aí num excelente doc-filme, isso é muito grande. E pela riqueza desse material. Olha, eu diria assim, o que para mim é o mais inusitado nesse processo todo é a forma como tudo aconteceu, né? Porque eu acho que um historiador não vai fazer pesquisa numa casa de vinhos, ele vai fazer pesquisa num arquivo, numa biblioteca. No entanto, essa pesquisa ela só teve sucesso em função de ter procurado pessoas que frequentavam aquele ambiente. E então isso me abriu a perspectiva de que o historiador também precisa estar atento a que pessoas ele vai conversar, né? E isso para mim foi um aprendizado muito, muito interessante. Para mim também foi assim um motivo de uma alegria bastante grande ter convivido com o Chico, né? Com a sua fineza, a sua humildade, uma pessoa fantástica para se trabalhar. E esse processo então redundou, eu diria assim, não olho mais o Chico Buarque como um compositor e cantor distante, mas como um amigo muito próximo com quem eu tenho a liberdade de trocar e-mails, de falar ao telefone. Eu acho que ainda tem muita coisa a vir por aí. Uma pesquisa dificilmente está concluída, né? E essa também não está concluída. Tem algumas lacunas que ainda ficaram. Eu devo voltar a Berlim o próximo ano e eu gostaria de retomar algumas dessas questões, mas foi uma pesquisa gratificante e um resultado mais gratificante ainda. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista tanto quanto eu gostei de fazer. Mas antes da despedida... Obrigada, Iclis, do canal Leitura Obriga História. Espero que vocês tenham gostado dessa contribuição. Inscrevam-se no nosso canal, nos acompanhem. Até uma próxima participação, um novo momento. É isso aí. Iclis, obrigado. E a todos vocês também, obrigado pela atenção. A gente se vê no VEC. Tchau. Valeu, Fábio e toda a equipe do Vestibular em Cena. Para o pessoal que ficou até o final, muito obrigado pela presença. Não se esqueçam de dar uma curtida se tiver gostado do vídeo. E em breve, ainda não sei quando, mas em breve, o Professor Klug vai dar uma palhinha aqui em um vídeo bem bacana que ainda está em processo de edição. É quase um mini documentário. Fica de olho no nosso Instagram que a gente sempre avisa lá antes quais são os vídeos que vêm pela frente no canal. E assim você fica sabendo antes de todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.